Nós vamos falar sobre alguns processos de transferência de calor que ocorrem na cozinha. Vamos começar falando da geladeira. Na geladeira ocorre um processo de convecção térmica. A convecção está relacionada com a sua densidade, porque quanto maior for a temperatura, ou seja, quanto mais quente estiver, maior vai ser a agitação das moléculas. E essa agitação vai fazer com que elas ocupem um espaço maior, então sua densidade vai diminuir. Em contrapartida, quanto mais frio estiver, menor vai ser essa agitação. Então elas vão ocupar um espaço menor e sua densidade vai aumentar. Sempre o que for mais denso vai ficar por baixo. Vamos ver como é que isso acontece. O ar frio, por ser mais denso, ele vai descer empurrando o ar quente para cima. Na geladeira, o ar frio ele é gerado no congelador. Então, por ele ser mais denso, ele desce, refrigerando toda a geladeira e empurrando o ar mais quente para cima, e isso vai virar um ciclo. Lembrando que isso acontece nas geladeiras tradicionais, nessas que o congelador fica na parte de cima. Nessas geladeiras mais modernas, que chamam de geladeira inversa ou invertida, em que o congelador fica na parte de baixo, são utilizados outros processos que normalmente ou eles refrigeram as duas partes da geladeira ou usam um meio artificial de fazer com que esse ar frio suba. Agora vamos ver que o que acontece nas panelas e nas colheres é a condição térmica. Primeiro devemos saber o que é. Condição térmica é um processo de transferência de calor que ocorre no interior de sólidos em razão de uma diferença de temperatura. Ele pode acontecer em todas as substâncias, independente de seu estado físico, mas ele é mais frequente nos sólidos. E acontece no meio material decorrente às agitações das moléculas. Vale lembrar que calor é a troca de energia que ocorre entre dois corpos. O calor, nesse caso, se propaga através de um condutor. Como ocorre a condução? Quando aquecemos um corpo, suas moléculas passam a oscilar com mais amplitude. Essas moléculas mais agitadas transferem parte de sua energia cinética para as outras moléculas vizinhas, por colisão ou vibração. Dessa maneira, eles se desaceleram, enquanto os menos agitados ganham velocidade. É por meio deste mecanismo que o calor é gradualmente transferido das regiões de maior temperatura em direção às regiões de menor temperatura, até que ele todo esteja com a mesma temperatura. Isso ocorre quando a gente esquenta uma panela ou até mesmo esquece a colher dentro de uma panela que está quente. Minha avó costuma fazer muito isso. Depois ela pega como se não fosse nada. Mas a questão é que ela vai ficar quente e você não vai conseguir pegar. Eu não consigo. Agora vamos falar sobre isolantes e condutores térmicos. Condutores são todos aqueles capazes de transferir calor com uma grande facilidade, como os metais. E isolantes são aqueles que dificultam a passagem do calor, como isopor, borracha, madeira. Já pensou por que a panela ela é feita de metal e não de plástico ou de madeira? De madeira é óbvio, porque senão ela ia queimar, né? Mas ela é feita de metal porque ela esquenta com uma grande facilidade. E de plástico ela também ia derreter. Mas caso ela não derretesse, ela ia ter uma passagem de calor muito menor do que a de metal. É isso, obrigado.